eu vou falar de um tema para vocês que me é muito caro, que é a questão das subjetividades e das identidades. Qual que é o meu lugar de fala? Eu trabalho com uma comunidade quilombola e tenho percebido e tenho acompanhado todo o processo e toda a dificuldade desses novos sujeitos coletivos que têm que se submeter à burocracia do Estado, no seu reconhecimento, na sua identificação e na própria autoidentificação, que, de certa forma, é o modelo imposto por nós. A partir dessas dificuldades, eu tenho, então, tentado, e a partir também deste momento da rede, que integro e que faço parte do constitucionalismo latino-americano, tenho buscado fazer alguma reflexão teórica que me ajude a responder essas questões da vida que nos são colocadas. Bom, como a professora Raquel já disse hoje pela manhã, a América Latina, a partir de muitas propostas de reorganização política, de cunho popular, muitas delas, inaugura uma revisão dos modelos democráticos. E isso culmina com aquilo que nós temos reconhecido como um novo constitucionalismo democrático latino-americano. Uma nova proposta constitucional diferente daquilo que tem uma ruptura com aquele modelo, ou que pretende ter uma ruptura com aquele modelo até então praticado. Então, nas últimas décadas, em vários países, foram elaboradas aí constituições com perfil diferenciado das anteriores e que apontam mudanças radicais na prática democrática, sobretudo com a participação e, sobretudo, com o reconhecimento de novas subjetividades que nós vamos ter aí, e que participam da vida política e que precisam aí de reconhecimento e de um aparato teórico para que possam exercer efetivamente a sua cidadania, Então, esse constitucionalismo democrático, ele traz aí uma necessidade, junto com ele vem uma necessidade de elaboração teórica, como o Zé disse de manhã, eu acho que assim, tudo isso vem pensado na modernidade para atender a um modelo de um liberalismo que avança. Essa ideia de Estado, a Constituição, o Alejandro Médici trabalha muito bem com isso. E o sujeito indivíduo, esse sujeito de direito que a gente conhece, O direito passa a ser atributo de sujeitos, e esses sujeitos, esses atomizados, essas individualidades, elas respondem à necessidade aí de circulação de riquezas, a um capitalismo que se coloca. Então, esses novos modelos democráticos, eles exigem uma revisão da teoria. Toda a teoria construída é uma teoria que atende muito a esse modelo. E a ideia de sujeito de direito atende muito também a esse modelo. Então, uma prática política diferente, pautada no pluralismo, exige uma revisão também teórica. Então, a gente precisa de construir teorias. No campo das subjetividades, das identidades, das titularidades jurídicas, o constitucionalismo democrático latino-americano inovou demais, respeitando diversidades, respeitando diferenças, e exigindo aí uma revisão, uma revisitação dos conceitos, sobretudo o conceito de sujeito de direito, aquele sujeito de direito construído no modelo do Código Civil, o homem capaz de fazer circular riquezas, o homem adulto, branco, Esse modelo já não serve mais. Então, o processo democrático exige um alargamento do conceito de sujeito para um conceito de subjetividades, respeitando aí as pluralidades. Essas novas constituições introduziram novos titulares de direitos. Mas quem são esses sujeitos de direito? Eles não se enquadram
a esse conceito atomista de sujeito de direito, como no caso dos direitos da natureza, dos direitos coletivos, dos direitos sociais, dos direitos étnicos, né? É necessário uma refiguração dessa categoria, né, um ressignificado dessa categoria, para incluir aí uma igualdade material complexa, inclusiva do reconhecimento das diferenças, banindo a ideia liberal de igualdade deformadora e opressora, né? O César brincou comigo, você não vai falar de Paul Ricoeur hoje. Eu prometi que eu não ia falar, mas eu vou falar. Como é que se dão essas ordens de reconhecimento? Como é que esse reconhecimento... Porque tem um reconhecimento no texto, não significa que se tenha o efetivo reconhecimento dessas comunidades. E quem trabalha com comunidades sabe a dificuldade que é isso. Por exemplo, um edital... que saíram vários editais contemplando aí comunidades quilombolas. O que tem que ter uma comunidade quilombola? Tem que ter uma associação com atas registradas, uma associação regular, com o presidente eleito, ainda que o modelo de estruturação deles não seja o mesmo que o nosso, para que sejam reconhecidos, e essa ordem de reconhecimento é dada à medida que ele se enquadre naquele modelo do Código Civil de pessoa jurídica, associação, né? Então, é essa dificuldade, e tantas outras que a gente vê, que vem aí a dificultar, a inviabilizar o desocultamento desses sujeitos e a inclusão e o reconhecimento desses sujeitos. Então, avançando aí, além da noção de sujeito individual do direito moderno antropocêntrico, esses sujeitos emergiram e são sujeitos plurais. Isso se dá pela identificação de sujeitos de direito em grupos menos protegidos, pelo direito liberal contratual, esse direito moderno, tais como as mulheres, grávidas, né? Crianças e jovens, deficientes e idosos, que não eram reconhecidos a partir da régua do direito liberal, e também pelo resgate dos sujeitos historicamente esquecidos ou marginalizados, como as comunidades, as nações indígenas, as comunidades afrodescendentes e tantas outras. Isso exige, efetivamente, uma reflexão sobre o pluralismo jurídico, suas bases e o seu uso no direito contemporâneo. É muito interessante se nós começarmos, porque à medida que esses grupos foram aparecendo e há uma tentativa de visibilização desses grupos, eles vão surgindo muito mais. Então, a partir de que nós temos no Brasil uma política para o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, por exemplo, a gente vê surgir inúmeras e inúmeras comunidades tradicionais das mais diversas origens. E aí, eu acho que surge para nós também um problema, que é esse reconhecimento, porque se nós tivermos um modelo de reconhecimento histórico, num padrão tradicional da história, né? Então, nós também não vamos conseguir reconhecer os direitos desses sujeitos. Ou seja, se nós pensarmos somente em povos originários, muitas comunidades ficarão excluídas. E há muitas comunidades que vêm desenvolvendo uma identidade, que vêm desenvolvendo uma relação identitária com um determinado território, uma forma de vida diferente e que não se enquadra efetivamente no conceito de povos originários. Então, nós temos um problema conceitual aí e um problema de como resolver isso
para identificar essas comunidades. Eu trouxe aqui, só a título de exemplo, no Brasil a gente tem os indígenas, os quilombolas, os povos de terreiro, os povos e comunidades de matriz africana, os ciganos, os pescadores artesanais, extrativistas, costeiros, marinhos, caiçaras, faxinalenses, benzedeiros, raizeiros, apanhadoras de flores sempre vivas e tantas outras que estão surgindo. São mais de 30 que já são reconhecidas. Então, como falar de identidade e subjetividade para essas comunidades? Para além daquelas comunidades que foram constitucionalmente reconhecidas também, que são os quilombolas e as comunidades e as nações indígenas, os povos indígenas. Então, falar de identidade impõe aí uma contextualização histórica, mas não uma contextualização histórica no modelo tradicional voltada para o passado. Mais do que isso, a ideia de sujeito exige que nós tenhamos uma contextualização histórica voltada para o futuro, observando o passado e voltada para o futuro. Então, mais do que a ideia do sentido dado hoje ao sujeito de direito, a compreensão e o alcance desses conceitos, subjetividade e identidade, se faz pelo devir. O enlace histórico entre a experiência vivida e a expectativa dão significado e a medida do uso do conceito de sujeito de direito, o que eu tenho preferido a ideia de subjetividade. Então, eu só posso ter a ideia de subjetividade, só posso enxergar uma subjetividade a partir de um contexto histórico, a partir de uma experiência e a partir da expectativa dessa mesma comunidade, desses mesmos sujeitos plurais. Então, para falar de subjetividade, é preciso, portanto, antes de tudo, uma reflexão de que sujeito eu estou, sobre a ideia de que sujeito eu estou falando, para quem eu falo e com qual função. E mais do que isso, a minha pergunta retorna ainda: como é que eu me permito, eu, cara pálida, construir esse conceito e o que legitima esse uso desse conceito por mim nesse momento? O que me autoriza? O que autoriza? Quem autoriza a mim construir esse conceito e usar esse conceito? É preciso refletir sobre isso. Hoje a professora Raquel dizia dos limites dos direitos humanos. Isso me preocupa muito também, porque em nome dos direitos humanos, né, tanto se tem construído uma identidade negativa para muitos povos e comunidades. Eu estava recentemente em Portugal e, infelizmente, ouvi que os povos, o problema de direitos humanos no Brasil são os indígenas, os índios, né? Os índios que soterram criancinhas. E aí, em nome de um universalismo dos direitos humanos. Claro que ninguém aqui defende, e aqui eu volto com o César, com o Riquet, ninguém defende o sofrimento humano, não é isso, né? Ninguém defende nenhuma prática, mas é necessário a situação é muito mais complexa e é necessário refletir muito sobre isso, né? Que medida esses conceitos, essas ideias, essas noções são usadas e mesmo a ideia de direitos humanos é usada a partir da hegemonia moderna ocidental, né? Como é que a gente constrói isso? A gente, hegemonicamente, né? Eu que vou dizer o que é bom, o que é correto, qual subjetividade e qual identidade deve ser reconhecida pelo direito, né? O que me autoriza? Então, acho que a primeira pergunta é essa, né? Pensar sobre isso é importante, sobretudo, porque os limites do conceito vão delimitar, no tempo e no espaço, as decisões políticas, sejam elas do executivo, do legislativo e mesmo do judiciário, sobre essas subjetividades. A gente tem visto aí
a discussão sobre o marco temporal, né? Quem são os sujeitos? Sujeitos de direito são aqueles que, na data da Constituição, estavam vinculados a uma territorialidade. Ora, né, aqueles que tinham sido expulsos das suas terras já não têm mais direito, né? Então, aqueles que já estavam vitimizados se tornam ainda mais injustiçados. Eu tomei um exemplo aqui, o Carlos Marés, no livro sobre territorialidades quilombolas, ele pergunta: o que eram os quilombos quando se escreveu o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? E ele mesmo responde que, a julgar pelos dicionários e enciclopédias brasileiros, um fenômeno histórico ocorrido no Brasil até os finais do século XIX. Fala que, segundo a enciclopédia Delta, enquanto durou a escravidão no Brasil, desde a colonização até o final do Império, existiram quilombos. E tem gente que acredita que é assim realmente, que os quilombos acabaram. Eu ouvi de um juiz, de um professor, que as comunidades quilombolas são uma invenção de alguns antropólogos, né? Então, é muito complicado. Mas aí o Marés acrescenta que, depois disso, acabou sendo admitida alguma permanência de quilombo pela luta e pela insistência dos intelectuais negros, que lhe reconheciam a continuidade e o que a gente chama aqui de devir. Na disputa entre os que defendiam existem quilombos e, do outro, os que achavam que não existiam, que quilombo já era uma categoria encerrada, acabou-se por admitir como remanescentes sobras transitórias e foram incorporados como trabalhadores individuais, cujos direitos territoriais foram inseridos no artigo 68 da DCT. Mas o que se viu depois disso foi muito mais do que isso. Foi muito diferente do que qualquer transitoriedade. Milhares de comunidades acabaram se reconhecendo como tais. E com relação às outras comunidades tradicionais, aconteceu o mesmo, né? A partir de que se reconheceu a existência de algumas, outras foram se organizando para o reconhecimento e muito apareceu, muitas identidades e subjetividades emergiram daí. Milhares de comunidades se reconheceram como tais, então, vivendo um espaço e um tempo próprio. E aqui eu acho que é a chave também para a compreensão da construção da ideia do que é uma subjetividade e uma identidade. Então, vivendo num tempo e num espaço próprios, numa relação de pertencimento simbiótica com a natureza, como há de ser, que faz com que o território seja mais que um pedaço de terra para apropriação, como é a propriedade rural, a posse, no modelo capitalista. A territorialidade, então, é extremamente relevante, porque a ideia de tempo e espaço é também extremamente relevante na construção dessa ideia de subjetividades e identidades. É uma relação de construção identitária que só se pode compreender se for além da racionalidade ocidental mercantilista, capitalista. É um espaço de luta, é o devir. A ideia, então, de subjetividade soma-se à ideia de territorialidade. A territorialidade está essencialmente ligada à ideia de identidade que se manifesta na relação com a terra, que não é vista só como algo patrimonial. O território, ou a terra que ocupo, é aquele lugar, é a pele que habito, é o lugar das minhas contradições, é o lugar das minhas resistências e das minhas experiências existenciais. É o lugar onde o retorno é certo. E é essa a relação que se estabelece na construção do conceito
das subjetividades e das identidades. É o locus da articulação da identidade cultural. A ideia de carrega em seu bojo toda uma simbologia capaz de constituir um elemento identitário fundamental, compreendendo as especificidades e as necessidades de cada povo, de cada comunidade, como componente inerente à própria vida dos mesmos. Então, território e identidade estão intimamente, complexamente ligados, e o território acarreta uma identidade específica. A territorialização é também uma construção conceitual, só que ambos não podem ser separados. Então, a experiência território e identidade tem uma relação de causa e efeito, não podendo os direitos constitucionalmente garantidos referentes a ela sucumbir à imposição de um marco temporal. Eu acho que essa é a chave. A construção conceitual é sempre marcada pela luta desses sujeitos e construída a partir de um olhar para as experiências vividas e para as expectativas de cada um. Estar em um território, se reconhecer a partir de um território, não tem efetivamente uma relação com a posse da terra naquele momento. E é isso que precisa se compreender. Admitir que o conceito de territorialidade, sujeito de direito, não são conceitos históricos fechados e acabados, e essa experiência não pode ser apreendida nesses termos. Eu não posso pensar tempo e espaço separado, e eu não posso pensar a territorialidade exclusivamente como um espaço físico, se eu quero imaginar que essa territorialidade está ligada à identidade e à subjetividade. E para que esses sujeitos possam se tornar efetivamente visíveis dentro da perspectiva do constitucionalismo democrático latino-americano, é preciso ampliar muito este conceito. E aí eu vou terminar.